Já estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que hoje a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná traz um importantíssimo evento. Hoje nós iremos... todos e todas. É com imenso prazer que hoje a Comissão de Igualdade Racial... Oi? Hoje iremos falar sobre uma questão bastante delicada. Iremos falar sobre escravidão. Segundo Vlamir Albuquerque e Walter Fraga Filho, a escravidão foi muito mais do que um sistema econômico. Ela moldou conduta, definiu desigualdades sociais e raciais, forjou sentimentos, valores, etiquetas de manda e obediência. A partir dela, instituíram-se os lugares dos indivíduos que os indivíduos deveriam ocupar na sociedade, quem mandava e quem deveria obedecer. Os cativos representavam o grupo mais oprimido da sociedade, pois eram impossibilitados legalmente de firmar contratos, dispor de suas vidas, possuir bem, testemunhar em processos, escolher trabalho e empregador. Apesar da oficial abolição da escravatura, os dispositivos legislativos, o trabalho escravo, com a devida atenção às peculiaridades atuais, infelizmente, ainda é uma realidade no nosso país. É ser disso que hoje são observadas relações laborais marcadas pela opressão, pela exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, sem qualquer respeito às garantias trabalhistas que promovam o mínimo de dignidade esperado para a consecução de um trabalho decente. Para falar com bastante propriedade sobre esse assunto, temos a honra de trazer no nosso evento a ilustre doutora Valdirene de Assis, procuradora do trabalho com atuação na questão do trabalho escravo contemporâneo e combate à discriminação, docente da Escola Superior do Ministério Público da União, membro do Grupo de Enfrentamento ao Racismo do Conselho Superior do Ministério Público. A doutora Valdirene é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e pós-graduada em Human Rights pela Universidade de Coimbra. Para este debate, também temos a honra, mais uma vez, de trazer a ilustre doutora Simone Henrique, mestre e doutoranda em Direitos Humanos pela FDUSP, está conselheira seccional da OAB São Paulo e ocupa a vice-presidência da CVM da OAB São Paulo. Também trazemos o não menos ilustre e não menos estudioso, o grande doutor Ney José de Freitas, presidente da Comissão da Verdade da OAB Paraná, membro consultor da Comissão de Igualdade Racial, historiador e mestrando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná. Desde já agradecemos a todos e todas que estão conosco nesse momento e aqueles que, porventura, venham assistir mais tarde. Agradecemos também a presidência e vice-presidência da OAB pelo evento e a ESA. Doutora Valdirene, por favor, a palavra é sua. Bom, olá a todas e todos. Primeiramente, muitíssimo obrigada à OAB do Paraná, particularmente à Comissão de Igualdade Racial do Estado do Paraná, por esse honroso convite que chegou até mim pela doutora Andréa Vitor, e eu prontamente aceitei, e é um desafio, é um tema denso, é um tema que nos inspira assim, uma reflexão grandiosa sobre tempos remotos e o momento presente do nosso país. E então eu vou começar falando sobre o período da escravização de seres humanos aqui no nosso país, seres humanos esses trazidos de África, da metade do século XVI até o final do século XIX, nós tivemos a chegada aqui no Brasil de 4.800.000, quase 5 milhões de africanos que foram vítimas deste tráfico e desse crime lesa humanidade.
Eu acho que é interessante a gente fazer o paralelo para entender o que é essa demografia nossa hoje e o que é a demografia, por exemplo, dos Estados Unidos. Enquanto nós tivemos essa chegada deste número de pessoas e o crime de lesa humanidade, que é a escravização de seres humanos, aqui no nosso país atingiu 5 milhões de pessoas, nos Estados Unidos este número foi de 400 mil pessoas. Então, a diferença muito grande, né, do que foi o tráfico no nosso país e o processo todo de escravização, embora, por óbvio, que o crime ele não fica menor a razão de uma expressão numérica, uma diferença de expressão numérica, mas é um paralelo importante para que a gente compreenda a conformação da demografia do país no qual nós vivemos. Eu trago aqui uma reflexão, um estudo. O João Carlos Magalhães ele ele produziu uma obra chamada Histórico das Favelas na cidade do Rio de Janeiro, Desafios do Desenvolvimento. E aí, nessa obra, ele vai examinar o período pós-escravização, e aí ele faz um estudo dizendo exatamente assim, olha, a extinção do regime escravocrata em 1888, sem a criação de políticas de inserção dos que foram submetidos à escravização no mercado de trabalho ou de garantias básicas de sobrevivência, alimentação, moradia e saúde, gera migração em massa para as cidades de desempregados e subempregados, que, sem condições de comprar ou alugar moradias legais, se alojam em cortiços, antigos quilombos ou constroem moradias em áreas ilegais e desvalorizadas de morros, grotas e pântanos. Com as demolições dos cortiços no centro, pelo prefeito Pereira Passos, entre o período de 1902 a 1906, e sem nenhum tipo de indenização, por óbvio, foi uma higienização que a cidade do Rio de Janeiro sofreu, esses moradores, eles sobem os morros. Então, assim, a gente tem a gênese do que são essas comunidades cariocas, mas esta imagem desenhada aqui pelo João Carlos Ramos, ela serve para que a gente enxergue um processo que dá origem às periferias no Brasil. Tá? O que nós chamamos de processo de abolição, em verdade, é um parágrafo. Né? Eu costumo dizer, sempre que eu falo desse assunto, foi um parágrafo. E lógico que um parágrafo não vai conseguir conferir a pessoas que tiveram suas famílias destruídas, sua história absolutamente apagada, que foram vítimas desta brutalidade que é a escravização de seres humanos, um parágrafo sem a adoção de nenhuma medida adicional, por óbvio, que não vai conferir a estas pessoas o efetivo status de cidadãos e cidadãs. Esta era a realidade no período pós-escravização. E como nasce a classe trabalhadora no nosso país? Bom, a classe trabalhadora no nosso país pessoas que vêm e que vão ter seu salário remunerado, e, portanto, neste conceito que nós temos, né, de quem são trabalhadores, aqui no Brasil, surge com a chegada, com a importação, vamos dizer assim, com a busca que foi feita pelo Estado brasileiro lá na Europa, de estrangeiros, desses imigrantes. Então, os imigrantes europeus brancos vieram para cá, e assim nasce a classe trabalhadora do nosso país. Todo esse movimento que a gente viu pós-escravização veio acompanhado de medidas legais concretas de uma política eugenista. O que é isso? Havia um incentivo muito grande
pela chegada dos estrangeiros, não todos, não era qualquer estrangeiro, né? Africanos e próprios povos de outras etnias não eram benquistos. Os preferidos eram os europeus. Tá? E o propósito do nosso governo era branquear a nossa população. Eu li, inclusive, recentemente, sobre essa política eugenista, um relatório de dos nossos representantes governamentais da época, que esteve fora, representando o país numa missão estrangeira, e pelos seus estudos, isso um pouquinho depois do período da chamada abolição, que os movimentos sociais chamam de abolição inacabada, ele fazia uma projeção no sentido de que em 2012 nós não teríamos mais negros no Brasil. E qual era o raciocínio desse senhor e daqueles que estavam empreendendo todos aqueles esforços pelo embranquecimento da nação? Bom, se não chegavam mais pessoas negras, né? Se não, o tráfico tinha cessado. E eles partiam desse pressuposto que é a base do racismo, a ideia da supremacia racial. Eles partiam do pressuposto de que as pessoas brancas tinham um sangue mais forte, eram mais resistentes. E essa supremacia seria aliada a esse fator da própria ausência de chegada de novos africanos aqui no país, isso iria gradativamente levar a um desaparecimento desse contingente populacional. Todas as medidas que a gente vai buscar na nossa história, e elas foram oficiais, elas foram práticas de políticas de Estado, né? Nós vamos encontrar muitas dessas medidas nessa esteira eugenista. Esse movimento todo que se viu nesse momento histórico do país nunca foi revisitado, nunca houve um pensar neste momento histórico com a preocupação de entender o que houve, de fato, naquele momento da história do nosso país e que legado esse processo histórico nos deixa. Essencialmente, a gente pode dizer que esse legado deixa uma herança. E, em termos de herança, nós vamos encontrar basicamente dois grandes grupos no nosso país. A gente tem o grupo dos que descendem desses que foram vítima do crime lesa humanidade, que foram vítimas deste processo de coisificação de pessoas, de absoluto desrespeito à sua dignidade e à vida, em muitos casos. E nós temos um outro grupo, que é o grupo das pessoas que, em maior ou menor medida, se beneficiaram desse produto que foi produzido por esta mão de obra, nessas condições já mencionadas. Então, o que nós temos hoje é esse legado, é esta herança. Então, eu e você olhamos para este passado e temos uma relação com ele. Eu sou uma mulher negra, então eu tenho uma relação com as vítimas deste processo. E se você não é uma pessoa negra, você tem uma relação com aqueles que, de uma forma ou de outra, conseguiram oferir os benefícios deste trabalho que ficou lá num tempo remoto. Então, nenhum de nós aqui, neste momento, de fato, tem culpa, a discussão não passa por este crivo, mas a discussão passa por uma compreensão do processo histórico, do que ele significa e do que este legado aporta para a população negra do nosso país,
e o que a sociedade brasileira precisa fazer para que, de fato, a gente possa dizer que vive num Estado democrático de direitos. E quando eu digo isso, eu digo porque, ao contrário do que os eugenistas sonhavam, desejavam e lutaram tanto para conseguir, houve uma resistência, houve uma sobrevivência. E essa população que descende de um povo que sai do seu país de forma forçada e que perde vínculos com a sua cultura, com a sua história, e que tem todo um processo de apagamento social, este povo, segundo os dados oficiais, é a maioria. Então, nós temos no nosso país uma maioria de pessoas negras, pretos e pardos, como o IBGE usa por nomenclatura, mas em nenhuma outra análise social de gozo de direitos, me refiro, esta população terá sua expressão demográfica observada. Pelo contrário. Então, quando nós falamos do direito ao trabalho, à educação, à cultura, ao lazer, sempre os marcadores relativos à população negra serão negativos, serão numa expressão de privação de direitos. E como nós podemos enxergar isso nos dados? Então, nós podemos dizer que, por exemplo, 75% das pessoas mais pobres do nosso país são pessoas negras. 73% daquelas moradias mais precárias que existem no Brasil pertencem a famílias de pessoas negras. A cada 100 vítimas de homicídio no nosso país, 71 são pessoas negras, especialmente os jovens. E não fosse por outro motivo, nós já com esses dados teríamos aí a explicação da existência da campanha internacional Vidas Negras Importam, que é levada pela ONU e suas agências e que nos últimos dias ganhou uma força maior à razão de uma junção um tanto quanto explosiva, que é a intensificação de exclusão social, de racismo estrutural e esse momento, né, de crise econômica. Enfim, 64% dos desempregados no nosso país são pessoas negras. E aí eu poderia usar aqui tantos outros indicadores, mas eu não vou cansar as pessoas com esses números, e até porque eles são facilmente encontráveis aí pelas fontes oficiais, pela imprensa. Mas estes dados, eles estão intimamente relacionados com este legado, com esta herança do crime lesa humanidade praticado no país. E quando eu falo assim, eu estou falando do processo de escravização de seres humanos. Num resgate de trabalho escravo contemporâneo, porque eu trabalho com o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo e também na fronteira da prevenção e combate a toda forma de discriminação. E esse trabalho, em especial, de combate ao trabalho escravo, busca de eliminação do trabalho escravo contemporâneo, eu fiz durante um bom tempo. E chamava a atenção, apesar de não existirem estatísticas, num determinado momento, eu tenho 20 anos de Ministério Público,
chamava a minha atenção esta evidência. Ela não tinha uma comprovação em dados, nós não tínhamos esses estudos feitos de forma a poder apresentá-los, ou seja, uma análise consistente de gênero, de raça, das pessoas resgatadas, né? Mas fruto, assim como foi o movimento que levou ao processo de abolição da escravatura, esse processo também de identificação dessas vítimas é parte deste grande movimento que a população negra realiza de forma coletiva e na sua autonomia enquanto expressão social, enquanto tantos coletivos, né, dos movimentos negros, e que estão na gênese lá do processo de abolição, diferentemente daquilo que nos ensinam nos bancos escolares, né? É um processo que se deve à luta das pessoas negras, inclusive muitas delas perdendo suas vidas, e não a benevolência, né, de algumas pessoas ilustres, como muitas vezes nós temos que ouvimos, né, na nossa formação escolar. Mas quando eu trago aqui a situação do trabalho escravo contemporâneo, esta luta do movimento negro tem se refletido em estudos acadêmicos que trazem o recorte racial para vários fenômenos sociais. Até a década de 80, por exemplo, nosso censo, não nos permitia, de fato, ter uma análise de demografia, como nós temos hoje. Nós tivemos, neste momento da história do Brasil, por exemplo, uma CPI muito famosa, que foi a CPI da esterilização em massa de mulheres. Essa foi uma CPI instaurada por força da luta dos movimentos negros, mas, embora ilustres representantes dos movimentos negros, homens e mulheres, estiveram acompanhando esses trabalhos, fazendo seus testemunhos, embora os indícios fossem fortes de que as principais vítimas dessa esterilização em massa fossem mulheres negras, uma vez que a maioria eram mulheres pobres, das periferias, mas essa CPI, ela está disponível, as pessoas podem pesquisar essa CPI da esterilização de mulheres, ela conclui que não é possível afirmar que as principais vítimas são mulheres, porque este dado da questão étnico-racial, da questão de cor, de raça no nosso país, à época, não era confiável. Ou seja, não havia um olhar para a questão racial na década de 80. Estou falando da década de 80, agora, né? E, portanto, dentro do trabalho que se realiza de prevenção, combate, busca mesmo da eliminação do trabalho escravo contemporâneo, por um bom tempo, eu via empiricamente isso acontecer, porque eu participei de muitos resgates, mas esses estudos não estavam ali, documentando aquilo que os meus olhos viam e aquilo que a minha intuição já dizia. E agora, né, desde começo dos anos 2000, este trabalho de 2010, mais ou menos, esses estudos têm ficado um pouco mais consistentes, e o dado que eu trago para vocês, ele é um dado de 2016 a 2018, relativo a resgatados em condição análoga de escravo. E antes mesmo de eu passar para a estatística própria desta mazela social que vivemos hoje, né, é importante que eu leia um trecho da vida de pessoas que são encontradas nessa condição análoga de escravo. Então,
numa dessas ações, nessas operações de resgate, restou registrado que uma família de homens e mulheres negras, nenhum dos 4 que essa pessoa resgatada vinha desta família, que nenhum dos 4 filhos desta família conseguiu terminar o ensino médio, que cresceram na roça e começaram a trabalhar ainda crianças. O João, é um nome aqui que a gente está usando, de 26 anos, deixou a escola na 6ª série, por volta dos 12 anos, e desde então trabalha cortando cana ou colhendo café. Este é um relato de uma operação que foi realizada em agosto de 2018, de 18 trabalhadores encontrados em situação análoga de escravo. E para quem tenha dúvidas sobre o que esta fala nos apresenta, eu complemento. Trabalho infantil e trabalho escravo contemporâneo guardam profunda relação com o processo histórico de escravização de seres humanos no nosso país. E as crianças que nós encontramos nos semáforos, que nós encontramos nas casas de farinha, Brasil afora, que nós encontramos nas olarias, catando latinha, ou estes trabalhadores que são resgatados em operações para o combate ao trabalho análogo ao escravo, sim, em todas as situações, as principais vítimas são pessoas negras. E aí o dado estarrecedor é de que 82% das pessoas resgatadas em situação análoga de escravo hoje no Brasil, nesse período de 2016 a 2018, são pessoas negras. Então, isso é muito forte. Isso é um indicativo muito sério do quanto nós não superamos o processo de escravização. E do quanto muitas vidas estão padecendo, muitas pessoas estão padecendo à margem, totalmente ignoradas, entregues à sua própria sorte. Alguns diriam, mas é uma questão de estudar, é uma questão de trabalhar, é uma questão de se esforçar. Quando você não tem comida, como você vai conseguir se dedicar aos estudos? Quando a escola que você tem para cursar é uma escola que, por 1000 questões, não vai lhe conferir um ensino adequado, de qualidade, como exigir que pessoas que tenham realidades tão distintas consigam ter o mesmo gozo de direitos? Não o mesmo, mas ter um gozo do que um chamado Estado Democrático de Direito considera como aquele patamar mínimo dos direitos fundamentais na esfera internacional dos direitos humanos. Então, quando a gente ouve, né, a expressão vidas negras importam, nós estamos, em verdade, ouvindo um grito que vem das ruas e que vem dos movimentos sociais, de pessoas que o Estado deixou de lado. E os movimentos hoje, eles reivindicam sempre isso, né? Que ninguém fique para trás, né? Que todos tenham o mesmo direito a este patamar civilizatório mínimo que a sociedade brasileira e em qualquer outro país deveria conferir aos seus cidadãos e cidadãs. Então, sim, trabalho escravo contemporâneo, e não só, trabalho infantil,
E não só o trabalho doméstico, que, por óbvio, eu não estou aqui colocando o trabalho doméstico como um trabalho que seja de menor monta, muito pelo contrário, ele é um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Mas qual é o problema que se observa no trabalho doméstico? Bom, o problema do trabalho doméstico é quando ele se apresenta para um grupo populacional como a sua única opção. Se ele é a minha escolha, ele é tão legítimo quanto qualquer outro trabalho. Se ele é a única opção que eu tenho, tem algo errado aí também. Né? Então, vidas negras importam significa não só que as pessoas não querem morrer vítima de violência policial, mas significa também que elas querem direito a uma vida digna. E que elas querem respirar, por exemplo, em qualquer espaço social. Então, além dessas mazelas que eu já mencionei, no mercado de trabalho, num sentido muito amplo, esta herança histórica traz como consequência uma ideia social assentada sobre qual é o lugar da pessoa negra na sociedade. E todos nós que somos pessoas negras vamos aprender isso na infância, porque você vai assistir TV e você não vai se ver. Ou quando você conseguir identificar pessoas negras na tela, se for numa obra de ficção, elas vão estar servindo em postos de trabalho subalternos, elas podem ser vítimas de chacotas. Então, existe uma colocação da pessoa negra sempre nesse menos, né? No menos. Então, você não tem uma religião, as religiões de matriz africana não são religiões, elas são crenças, elas são seitas, né? Assim que são consideradas, não são religiões dignas dos mesmos direitos de proteção ao credo como quaisquer outra no nosso país. A capoeira, por muito tempo, foi criminalizada. Enfim, nós vamos ver em N situações esta posição da pessoa negra muito associada a estereótipos negativos. E isso se reflete no mercado de trabalho, isso se reflete nos processos seletivos. Eu já estou encerrando, meu tempo aqui já está finalizando. E aí, quando nós chegamos no mercado de trabalho, nós vemos, por exemplo, uma pesquisa do Instituto Ethos. Nas 500 maiores empresas que atuam no nosso país, no quadro de executivos, 0,5% são mulheres negras. Nos escritórios de advocacia, pesquisa feita em São Paulo, pelo CERT, mostra que nas principais bancas de advocacia de São Paulo, que são, consequentemente, das maiores, não as únicas, mas das maiores que nós temos no país, menos de 1% desses profissionais, advogados e advogadas, eram pessoas negras, menos de 1%. E na publicidade, para dar um outro exemplo de ambiente que eu estou familiarizada por conta do trabalho que venho realizando, na publicidade também, 3% apenas de publicitários negros. Bom, então, eu, como membro do Ministério Público do Trabalho, não trago apenas notícias desagradáveis, notícias, reflexões duras e reflexões que realmente nos entristecem, assustam, machucam, mas eu também trago boas novas, né? Eu acho que todos nós somos agentes
da nossa história, somos elos importantes desse tecido social, e, portanto, cabe a todos nós, homens e mulheres, negros ou não, revisitar esses momentos para superar essa fase da nossa, desse momento do nosso país, e a gente faz isso com ação. E é por isso que se diz que não basta que a pessoa não seja racista, ela precisa ser antirracista. Esta fala significa que o comportamento ele é ativo, é de ação. Né? Então, dentro do MPT, por exemplo, e aí eu fecho assim, aí depois a gente prossegue nas nossas interações, como que eu, procuradora do trabalho, junto com os meus outros colegas, procuradores e procuradoras do trabalho, Brasil afora, estamos tentando enfrentar a exclusão social de jovens negras e negros no mercado de trabalho. Nós temos um projeto voltado justamente para esta inclusão. E escolhendo esses 3 segmentos que eu mencionei, advocacia, publicidade e também o meio... a advocacia, publicidade e empresarial, perdão. Este trabalho é um trabalho que eu tenho a honra de estar coordenando nesse momento, e que levo a cabo e que realizo junto com os meus colegas Brasil afora. É um trabalho difícil, mas que está muito correlacionado com o tema desta nossa fala dessa noite, porque ele busca a quebra desse círculo vicioso da exclusão social. Doutora Valdirene, nós agradecemos imensamente, tão eloquente fala, tanto aprendizado em tão pouco tempo, né? O trabalho do MPT, nós não temos dúvida que é pedra angular na extinção desse câncer da nossa sociedade, que são o que a escravidão nos deixou. Para complementar, para trazer ainda mais conhecimento... Simone, André, desculpe, eu acho que você está sem áudio. Estou sem áudio? Doutor, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, sim. Então é alguma coisa na transmissão. Enfim, para brilhantar mais, para trazer mais conhecimento, para agregar mais conhecimento ao nosso tema, doutora Simone, tem a palavra, por favor. Boa noite para todas, para todos, para todos. É uma grande alegria voltar ao AB Paraná, nem que seja nesse meio virtual. Para iniciar, eu preciso mais uma vez agradecer a confiança redobrada, renovada da minha presidente Andréa Vitor, nobre presidente da Comissão de Igualdade Racial do AB Paraná. Muito agradecida, doutora Andréa, pela confiança, pela oportunidade dessa partilha de reflexões. Também, nessa minha série de cumprimentos, preciso mais uma vez cumprimentar a doutora Valdirene Assis, representante primorosa do Ministério Público democrático, que defende a cidadania, defende o Estado democrático de direito de fato. Muito agradecida, doutora Valdirene, por mais uma oportunidade de aprender com a sua generosidade em partilhar saberes conosco. E tenho também a grata alegria de encontrar o meu colega de Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, doutor Ney Freitas. É muito bom estar com vocês hoje, muito bom estar com quem nos assiste agora ou que nos assistirá em outro momento. Para tratar desse tema da escravização de pessoas no Brasil, eu tomo a liberdade de ir para o meu campo de atuação, uma vez que eu estou presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra. Eu não tenho nenhum
nenhuma correção a fazer na fala primorosa da doutora Valdirene. A doutora Valdirene faz uma miríade histórica essencial. E no período em que vivemos, que somos desafiados e desafiadas pelo novo normal que já está aí, e que as iniquidades, infelizmente, que nós já vivíamos no nosso, com várias aspas, normal, só estão assoberbadas por conta dessa crise sanitária, essa crise econômica, essa crise humanitária que enfrentamos, eu preciso ir para o meu campo e pensar por que, afinal de contas, a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu vou fazer aqui uma digressão, a Ordem da Advocacia do Brasil precisa encampar a ideia da construção da reparação histórica para a população negra que foi vítima desse crime de lesa humanidade, que é a escravização de pessoas. Por que a nossa instituição abraça essa bandeira e, mais do que abraça, precisa implementar esforços para que essa bandeira civilizatória faça parte das escolhas éticas de toda cidadã, de todo cidadão brasileiro? Nós estamos aqui na Casa da Cidadania, nós aqui estamos na Casa da Democracia, não apenas na Casa da Advocacia. A advocacia, lá no nosso artigo 133 da Constituição, é a profissão, é a missão profissional, é a escolha constitucional como função indispensável para a administração e distribuição desse serviço público que é a justiça. Logo, quando pensamos em justiça que contemple dignidade humana, que é o valor-fonte do Estado que escolhemos, do modelo de Estado que escolhemos, que é o democrático de direito, a dignidade humana passa pelo reconhecimento do que foi esse crime contra a lesa humanidade. E mais do que isso, pela reconstrução histórica, tanto dos passos de resistência da população negra, nos seus movimentos sociais e nas suas outras manifestações culturais, sociais e políticas, e mais ainda, no estabelecimento, de fato, da democracia. E, para encerrar essa minha primeira intervenção na noite de hoje, eu quero parabenizar a campanha da Coalizão Negra por Direitos. Eu não poderia deixar de cumprimentar publicamente essa articulação de atores, atrizes dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, dos movimentos acadêmicos em torno de um pilar ético que é indispensável para qualquer sociedade que se arvore, que almeje ser democrática de fato, que é a questão da equidade racial. Não há democracia enquanto houver racismo. E o racismo à brasileira, como o professor Kabengele Munanga muito bem nos ensina, é o crime perfeito. É o crime perfeito porque forma e informa todas as nossas relações. Mas enquanto nós não conseguirmos compreender como sociedade que o nosso racismo não é subjetivo, ele é um projeto de poder, de opressão, cientificamente calculado para beneficiar alguns e
aniquilar outros numa cidadania de última categoria, enquanto nós ficarmos no subjetivismo ou no pessoalismo, não avançaremos. E, mais uma vez, estar aqui na Casa da Cidadania e da Advocacia e reforçar que democracia brasileira passa pelo enfrentamento, pela aniquilação do racismo, para mim, é uma injeção de ânimo. Por mais turbulentas que sejam as águas que estamos enfrentando agora, mas se eu posso traçar como fundamento da nossa democracia a equidade racial, essa noite já valeu muito para mim. Muito agradecida, presidente Andréa Vitor, devolvo a palavra à doutora. Muito grata. Doutora Simone, eu agradeço imensamente pela sua generosidade de estar aqui. É um dos encontros mais encantadores que eu tive, né, durante o exercício da presidência da comissão, sem dúvida nenhuma, foi com a doutora. Aprendo muito sempre. E, para mim, a frase, de todas as frases marcantes que a doutora falou, mas a que mais toca meu coração é: não há democracia enquanto houver racismo. Concordo em grau, gênero e número, eu acho que isso tem que estar gravado no coração de todos nós. Dando prosseguimento, trago as considerações agora do nosso presidente da Comissão da Verdade, aqui da OAB Paraná, doutor Neide Freitas. Por favor, a palavra é sua. Saudações mais uma vez a todos e a todas, aos espectadores que estão nos assistindo. Agradeço também pelo convite da doutora Andréa, participar desse evento tão importante, num momento tão importante da nossa existência. E também congratulo a doutora Valdirene pela sua fala. E eu gostaria de complementar também, agradecendo também a doutora Simone, e gostaria de complementar também dizendo que, não querendo relativizar a escravidão negra, mas a escravidão, ela faz parte da nossa história da humanidade, faz parte da história da humanidade, desde os tempos mais remotos, né? E desde a antiguidade, nós vemos os gregos, os romanos, tendo seus escravos, geralmente eram os estrangeiros, sem direitos também. A diferença que nós temos nas Américas da escravidão realmente é a questão racial. Nunca antes na história da humanidade uma raça foi escravizada pela outra. Essa que nos torna diferentes, né? E esse o nosso legado, a questão da escravidão da raça negra. Nós fomos escravizados por termos uma origem africana, por termos uma cor negra, isso que nos faz toda a diferença de todas as demais escravizações, né? Então, assim, hoje, né, na atualidade, a questão do negro também continua nos trabalhos mais precários, como bem citou a doutora Valdirene, o trabalho doméstico, né? A maioria são as mulheres, e mulheres negras, muitas vezes sem direitos, exploradas, né? Isso é uma repercussão, realmente, do legado da escravidão, e nós não podemos fechar os olhos quanto a isso. Através da Comissão da Escravidão Negra, a qual eu presido, nós buscamos realmente contar essa história da escravidão negra aqui no Paraná, com os nossos olhos, com a nossa pesquisa, né, de uma forma muito mais verdadeira do que aconteceu, e como restaurar
né, essa situação desses negros que foram escravizados por mais de 300 anos, desses seus descendentes, né? Como que nós vamos restaurar essa situação através de ações afirmativas, através de lei, de atos. E dessa forma, nós buscamos, né, que nosso país realmente seja mais democrático, né? Porque, como disse a doutora Simone, sem democracia, né, não tem equidade, né? São os pilares, né? Um dos pilares da democracia é a igualdade. Então, nós precisamos realmente lutar por ela. Sem a igualdade, realmente, a sociedade fica realmente um caos, né? E muitas vezes nós notamos que a sociedade entra nesse caos, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, e as pessoas mais atingidas são realmente os trabalhadores negros. E eu queria, então, fazer um questionamento para a doutora Valdirene em relação aos trabalhadores de aplicativos, né? A maioria desses trabalhadores de aplicativos ficaram de uma hora para outra desempregados e se voltaram para esse trabalho de aplicativo, que não tem direito nenhum, mas eles estão trabalhando para grandes empresas, milionárias empresas, né? E eles não têm, não é reconhecido como um trabalho, né? Então não entra na nossa legislação trabalhista, certo? Mas eles são explorados, né? Trabalho uma jornada extensa, muitas vezes mal remunerados, né? Então, assim, esses aplicativos, como que está a situação desses trabalhadores, né? E como que o Ministério Público do Trabalho tem trabalhado essa questão, né? Quais seriam as formas, né, de reconhecer esses prestadores de serviços como trabalhadores, né, dentro da nossa legislação, mas não naquele clássico, né, vínculo de emprego que nós temos da CLT, porque realmente está havendo uma transformação, e me parece que a escravidão está tornando outros moldes, né? Outros moldes, ela vai se aperfeiçoando, e vai mudando. Como eu disse, faz parte da nossa história da humanidade, e ela vai continuando, né? Ela vai se transformando, e o que nós podemos fazer atualmente com essas questões? Essa seria meu questionamento para a doutora. Obrigada, doutor Ney. A questão dos trabalhadores de aplicativos dentro do Ministério Público do Trabalho motivou a criação de um grupo de estudos. Existe uma equipe nossa de membros dedicada a estudar essa matéria. E mesmo fora daqui do Brasil, esse assunto também é motivo de debate. Só que na Europa, nós temos muitas decisões reconhecendo o vínculo de emprego. A tese defendida pelo Ministério Público do Trabalho é da existência de vínculo de emprego. Mas, neste momento, que é um momento de uma crise humanitária, um momento de necessidade de proteção de vidas, de condições mínimas de segurança e trabalho, foram ajuizadas uma série de ações civis públicas com objetos bem singelos. Eram ações civis públicas em que se pedia que, para esses trabalhadores de aplicativo que estão aí nas ruas, sem os quais nós não podemos guardar o tal do distanciamento social exigido. As pessoas pedem comida, pedem medicamentos, entre outros bens que compram por telefone, pela internet, e são esses, na sua maioria, jovens, tá, que estão aí
fazendo as entregas Brasil afora. E são pessoas que não têm a menor garantia nessa prestação de serviço que realizam. Então, a ação civil pública que nós ajuizamos busca a garantia do fornecimento de álcool gel, máscaras de proteção. E quando nós pedimos que seja deferido este pleito, nós fazemos isso em nome da saúde, da prevenção ao contágio, ao coronavírus desses trabalhadores, mas também protegemos os clientes, porque se este trabalhador está infectado e não usa dessas proteções, por exemplo, se é um assintomático, né, mas é uma pessoa infectada e, portanto, que transmite a doença, se ele não tiver de máscara, se ele não usar o álcool gel, se ele não se proteger, se ele não tiver esta retaguarda da sua empresa, isto significa para o seu cliente também risco. Além de pedir álcool gel e máscaras, nós pedimos que as pessoas que estivessem doentes, enfermas, né, recebessem uma remuneração mínima para fazer frente a este momento de afastamento imperioso do trabalho. Então, nós fomos extremamente modestos e comedidos nos nossos pedidos nesta ação civil pública. Em primeira instância, elas foram exitosas. Lamentavelmente, no tribunal, elas foram reformadas. As ações a que me refiro foram todas ajuizadas em São Paulo. Foi essa a decisão do grupo de trabalho. E, para nós, é uma tristeza ver essa reforma desse julgado, porque o pedido era para proteger a vida, era para proteger pessoas que estivessem acometidas pela Covid-19 e que já não pudessem mais estar prestando serviço e que não tem nenhuma outra garantia de renda. Não. Mas, não obstante esse indeferimento, as ações seguem, o Ministério Público segue atuando e, oxalá, consigamos reverter e, em tempo, de favorecer as pessoas que precisam, né, do deferimento desses pleitos que o Ministério Público lançou na sua ação civil pública. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Nós temos também uma pergunta vinda do nosso público. Eu gostaria de saber, creio que seja direcionada para a doutora Valdirene, gostaria de saber como o MPT está atuando, tendo em vista o desmonte da política de enfrentamento ao trabalho escravo. Doutora, acho que acabou caindo a conexão dela, né? Caiu, vamos ver aqui. Doutor Ney está me ouvindo? Doutora Simone também? Estou ouvindo. Sim, estou ouvindo sim, doutora. Mas é que esse tema... a doutora já voltou. É que esse não é um tema simples. Doutora Valdirene, conseguiu ouvir a integridade da pergunta? Integralidade da pergunta? Perdão, eu fiquei, curiosamente, sem o seu áudio logo após a minha fala, assim como ocorreu na minha primeira intervenção. É um mistério para mim, eu sempre uso essa plataforma sem problemas e... perdão, não pude ouvir, perdão. Vou repetir a pergunta. Gostaria de saber como o MPT está atuando, tendo em vista o desmonte da política de enfrentamento ao trabalho escravo.
Bom, nós tivemos, eu acho que dos golpes mais duros das adversidades, né, mais difíceis assim de serem contornadas, a alteração na estrutura do antigo Ministério do Trabalho. É um parceiro muito importante nessa atuação para o MPT, parceiros caros, pessoas, e aí eu falo de colegas com os quais colegas auditores fiscais com os quais eu estive em operações, e sei que esta alteração no quadro deles, no próprio estatuto da entidade, eles passaram ao status de secretaria especial, e ainda estavam se acomodando um pouco, né, quando vem a questão da Covid-19. Então, algumas operações ocorreram, mas Eu acho que novamente houve e eu acho que é muito importante um compromisso do Estado brasileiro de forma muito inequívoca contra o trabalho escravo, adotando todas as medidas necessárias para o seu efetivo combate e proteção das vítimas e o ressarcimento devido, já que a gente não discute a escravização histórica, mas esse trabalho análogo ao escravo contemporâneo, esse que a gente encontra hoje pelo Brasil afora, quando as pessoas são resgatadas, sim, elas são credoras da reparação devida, assim como ou como deveria ser sempre nos casos de lesões de direito. Né? Então, apesar da redução do número de operações, elas seguem ocorrendo, e, infelizmente, precisam continuar ocorrendo, porque esta mazela, este crime, é tipificado, inclusive, no nosso Código Penal, segue ocorrendo no país. Ok, doutora Valdirene, muito obrigada. A sua imagem está congelada para mim, está para o doutor também, doutor Ney? A imagem congelou. Eu deixo aqui um questionamento para o doutor Ney e para a doutora Simone, aproveitando que nós temos um pouquinho mais de tempo, falando um pouco do que está acontecendo hoje, a questão da pandemia. Os doutores acreditam que dentro dessa tragédia, né, que é a pandemia, haveria um recorte, haveria um agravamento relacionado à população negra como um todo? Doutora Simone ou doutor Ney, quem gostaria de responder, primeiramente, por favor? Posso iniciar? Por favor, doutora Simone, fique à vontade. Primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de aprender tanto com a doutora Valdirene quanto com o doutor Ney. Bom, o racismo estrutural não foi inventado na nossa crise sanitária, não é? Então, a cidadania de última categoria, que é relegada para a maioria da nossa população, que é negra, não mudou por conta dessa guerra desconhecida que enfrentamos agora. Guerra desconhecida que eu preciso dar os créditos dessa expressão, muito, muito feliz, para a nossa caríssima colega de conselho sessional também, mas da OAB Bahia, Maíra Vida, que também é professora, pesquisadora, trata das relações étnico-raciais e também pesquisa sobre o fenômeno jurídico no Brasil. Essa crise sanitária recebe o nome de guerra desconhecida para a professora Maíra Vida, porque nós não sabemos como estaremos quando isso terminar. Mas também não sabemos quando essa tempestade vai passar. Mas que nós sabemos que cada um de nós enfrenta essa tempestade
com embarcações diferentes e com possibilidades diferentes de acesso aos bens e serviços que toda a sociedade produz, isso é fato. O débito que a população negra brasileira tem em relação ao Estado é inegável. Por mais que o Estado brasileiro tenha reconhecido suas práticas racistas no plano internacional, por mais compromissos internacionais e compromissos no ordenamento jurídico interno que a nação brasileira, a sociedade brasileira tenha assumido formalmente para prevenir, combater e punir a iniquidade, que é o racismo, a desigualdade, a opressão, a cidadania de última classe continua. A nossa privação de direitos é nítida. Na saúde, que já era precarizada, no mercado formal de trabalho, nos locais de poder, de decisão, de produção de conhecimento, e todos esses lugares de prestígio, de reafirmação da dignidade, não encontram a nossa representação negra. Nós estamos ou subrepresentados ou subrepresentadas, ou não estamos, não figuramos. A pandemia, mais uma vez, é um desafio para a nossa criatividade. Um desafio para a nossa criatividade, uma vez que todas as iniquidades que já nos assolavam não podem mais ser ignoradas. Ou bem decidimos por um modelo de desenvolvimento e de democracia para todas e todos, ou, uma vez que, ainda que eu seja adepta da ficção científica, nós não temos uma Terra 1, uma Terra 2, uma Terra 3, seremos todos aniquilados. Todas aniquiladas. Nós que somos os historicamente vulnerabilizados e vulnerabilizadas primeiro, mas os anteriormente privilegiados logo em seguida. Essa é a minha primeira inquietação que eu divido com as senhoras e com os senhores. Muito agradecida. Doutor Ney, por favor, seu posicionamento acerca do tema. Estão me ouvindo? Sim, por favor. Indubitavelmente, doutora, a questão do trabalhador negro, pardo, estão na linha de frente realmente do trabalho, né, essencial. Ou seja, estão muito mais vulneráveis, muito mais expostos, né, ao Covid. Trabalhadores domésticos, trabalhadores de hospital, da saúde, da área da enfermagem, maioria são negras, pardas, trabalhadores de catadores de rua, da atividade informal. Então, estão muito expostos realmente, né, nessa linha de frente. Uma coisa que me chamou a atenção, que logo começou a contaminação no Brasil, eu até pensei da mesma forma, esse vírus atinge todo mundo por igual. E nós estamos vendo que não é por igual, né? Realmente, ser negro nesse país está muito mais exposto, né? Tanto a doenças como a violência, também por uma questão de habitação, moradia, né? Negros estão geralmente morando na periferia, à margem da cidade, nas margens da cidade, em aglomerações, como a gente pode ver nas comunidades do Rio de Janeiro, que estão também muito suscetíveis. Então, sem dúvida alguma, os negros brasileiros estão muito expostos, né,
a esse vírus realmente. Doutora Valdirene, obrigada, doutor Ney. Enquanto caiu a sua conexão, nós estávamos conversando um pouco sobre a relação, se há alguma relação da pandemia, se ela se torna, se é um recorte, né? Se ela se torna mais complicada para a população negra. A doutora tem algum entendimento sobre isso? É um momento de exposição maior ao contágio e ao próprio risco de morte para todas as pessoas que estão na chamada linha de exclusão social. E como a população negra, infelizmente, é bem representada entre os que estão à margem, como disse o doutor Ney, como disse a doutora Simone, por óbvio que, neste momento de pandemia, sim, as pessoas negras são desproporcionalmente afetadas. Mulheres são desproporcionalmente afetadas. Portanto, mulheres negras são desproporcionalmente afetadas aí. Vide o caso da mãe, empregada doméstica, em Pernambuco, que, como tantas outras trabalhadoras domésticas, deveria estar em casa, afastada, já que esse não é considerado um trabalho essencial, não deveria ser, exceto por critérios outros que não uma análise realmente objetiva da questão de prestação de serviço, mas esta mãe precisou ir ao trabalho e teve que ir, e como as escolas estão fechadas, precisou levar seu filho com ela para o local de trabalho. E, no desempenho das suas funções, se afastou da criança e a deixou aos cuidados da empregadora, que não teve a atenção devida, não teve o cuidado devido, e que, inclusive, mandou a criança para o andar mais alto do prédio. Então, veja o nível de vulnerabilidade de uma trabalhadora doméstica brasileira, e essa exposição maior, ela acontece dentro do mercado de trabalho, principalmente quando a gente olha os mais variados postos de trabalho que são considerados os essenciais, então, hospitais, supermercados, transporte de cargas, o trabalho doméstico, que não deveria ser um trabalho essencial, mas, infelizmente, nós vimos algumas localidades que editaram normas muito combatidas, mas chegaram a editar normas nesta direção, e os trabalhadores de aplicativos, né? Todas essas categorias que eu mencionei, algumas efetivamente, né, trabalho essencial, outras por conveniência assentida, mas são categorias em que as pessoas negras são maioria e que, portanto, já justifica que é uma população que está circulando, não está parada, não está em casa, não está na quarentena, está no transporte coletivo, está nesses mais variados locais, né, de prestação de serviço e, portanto, muito mais exposto à doença, muito mais exposto à contaminação, né, à morte, e, se a gente olha o mercado de trabalho no sentido maior, são também os trabalhadores negros a maior parcela de desempregados neste momento de pandemia. Ok, muito obrigada. Nós já estamos nos encaminhando para a parte final do nosso evento, e nós temos uma pergunta da Yolanda Cruz da Rocha, uma pergunta olhando além dos reflexos da escravidão. Ela pergunta o seguinte: quais as estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a inserção e a qualificação da população negra no mercado de trabalho, ultrapassando os reflexos da escravidão?
deixo aberto o microfone para os doutores. Bom, O que a gente pode fazer? eu poderia dizer que o que nós temos, principalmente no mundo jurídico, né, como ferramenta que nós entendemos das mais preciosas para o enfrentamento desta exclusão social, da marginalização, dessa condição de desemprego, das mais variadas mazelas que afetam a população negra, são as ações afirmativas. Essas ações que, fazendo um paralelo com os Estados Unidos, justificam que a gente tenha, por exemplo, a falsa sensação de que a população negra americana é maior do que efetivamente ela é, porque eles estão presentes, eles estão muito mais presentes em tantos espaços sociais por lá, né, que para nós que estamos à distância e recebemos a música, o cinema, a política, o telejornal, as mídias, nós temos a falsa sensação de que aquela população é maior do que 12%. E isto é representatividade, participação efetiva nos espaços sociais. Então, uma forma da gente conseguir isso são as ações afirmativas, e aí são N medidas, dentre elas as cotas raciais nas universidades, e precisa ser raciais. A questão do racismo estrutural, ela é uma questão de classe por conjuntura, mas ainda que você ascenda socialmente, você vai continuar sendo vítima do racismo estrutural. Então, as pessoas que conseguiram ascender profissionalmente comprovam que não é uma questão de meritocracia, comprovam que não é uma questão de cotas sociais, mas sim raciais. Então, as cotas raciais nas universidades, cotas raciais no serviço público, e esse projeto que o MPT está realizando, que eu estou coordenando, ele se ancora nesta base teórica das ações afirmativas para fazer a sua incidência no mundo privado, na área do setor privado. E, portanto, o que nós utilizamos de argumentação jurídica, para além de sólido sustentáculo aí, normativo, nós utilizamos a expressão da necessidade da introdução de um elemento que desequilibre as realidades fáticas em favor de um grupo que está num crônico, né, processo de privação de direitos, e que sem a adoção desse pacote de medidas não sairia desta mesma situação de injustiça social, ou, quando muito, teria uma esperança de progressão, de melhoria, ou de alguma melhoria, em um tempo muito longo. Então, para a população negra superar essa mazela, essa grave violação de direitos sofrida no passado e que continua presente na forma como muitas vezes a sociedade vai permitir que as pessoas negras existam, né, nesse contexto social, o enfrentamento, uma das primeiras formas são as ações afirmativas, adotadas não só pelo poder público, mas também pela iniciativa privada, uma vez que este é um problema que toda a sociedade precisa enfrentar e trabalhar proativamente contra. Está sem som, doutora Andréa. Me perdoe. Eu estava falando que há um projeto aqui no MPT do Paraná, do qual inclusive, a Comissão de Igualdade participa,
de se pensar realmente na inserção do negro no contrato nas empresas privadas. Há uma certa resistência do empresariado, como não é, já era de se esperar, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. O doutor, se eu não me engano, o doutor Silvio Almeida tem uma matéria muito contundente a respeito disso, né? Ele acredita que deveria ocorrer tal como ocorre no setor público. Deixa eu passar um pouquinho, que nós temos algumas outras perguntas. Eu vou passar para a pergunta agora do doutor Anderson Ventura, nosso colega da Comissão de Igualdade Racial. Ele fala o seguinte: sou de um tempo em que os empregadores exigiam boa aparência para preencher os postos de trabalho. Essa boa aparência nunca era de uma pessoa negra. Vocês acham que essa situação está mudando? E como essa situação é vista para a Justiça do Trabalho? Doutor Ney, doutora Simone, gostariam de responder? Bom, essa questão da boa aparência, primeiro eu quero agradecer a pergunta do Dr. Anderson. É uma pergunta muito provocativa, e eu tomo a liberdade de me arriscar a refletir sobre ela por conta de uma outra reflexão que eu preciso dividir aqui com vocês, porque o nosso racismo brasileiro tem uma outra marca muito cruel, que é uma tese estadunidense, mas que se aplica em muitas situações ao nosso modo de opressão racial, que é o colorismo. E como eu sou uma mulher negra de pele relativamente clara, eu posso dizer, em determinados espaços, eu sou a mulher negra aceitável. E isso não é diferente no mundo do trabalho. Se há uma competição, se há um processo seletivo, em determinados momentos, aí eu tenho que dividir a minha experiência, eu fui privilegiada sim, por conta do processo de embranquecimento que foi realizado no nosso país. Eu sou a mulher negra? Sou, mas eu sou a mulher negra aceitável em determinados espaços, mas eu sou aceitável até um determinado nível, em nichos determinados para que uma mulher negra possa desempenhar suas funções. Em funções muito técnicas, muito específicas, talvez eu não consiga ascender, enquanto esse estado de coisas de iniquidade racial prevalecer. O Brasil já foi condenado no sistema ONU por conta de discriminação racial no mundo do trabalho. E esse episódio vitimou minha xará, Simone Diniz. Quem quiser pesquisar, por favor, verifique. E detalhe, Simone Diniz foi discriminada a partir de um anúncio para um lugar no mundo do trabalho associado historicamente, por conta da nossa história, óbvio, de opressão e de escravização de pessoas, no mercado doméstico. Simone Diniz foi discriminada por ser uma mulher negra que buscava ocupar uma vaga de trabalhadora doméstica. Ou seja, a iniquidade racial, a marginalização da nossa população em relação ao trabalho formal, o que explica porque estamos relegados e relegadas às posições informais, ao empreendedorismo de fachada, à não vinculação
ao sistema protetivo trabalhista, diz muito respeito ao nosso modo de oprimir pessoas a partir da sua cor de pele. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu tenho que dividir que Com certeza. o nosso crime, ou melhor, o nosso modo de oprimir pessoas a partir da cor da pele é uma iniquidade tão grande que até nos espaços, entre aspas, relegados a nós, nós também sofremos discriminações. A nossa condição racial é elevada, é considerada para nos diminuir no plano da cidadania em todos os aspectos. E aí eu tenho que, mais uma vez, me socorrer da minha jornada, que eu acredito que seja a jornada de muitas e muitos. Eu preciso falar sobre a advocacia, uma vez que estamos no sistema ordem. Algo que eu procuro, um tema que eu procuro encampar, enquanto conselheira sessional e também enquanto conselheira de prerrogativas, é uma atenção especial à advocacia negra no seu exercício profissional. Uma vez que há criminalização na hipótese de violação de prerrogativas, toda a advocacia, bem como todos os outros atores e atrizes do sistema de justiça, precisam de letramento nas suas relações raciais. Porque quando um de nós é violado nas suas prerrogativas, porque é uma advogada negra, é um advogado negro, ao fim e ao cabo, quem sofre é a cidadã, é o cidadão, é a razão de ser desse Estado democrático, ou desse Estado que se arvora democrático, que se vislumbra democrático. E eu sinto, e eu me ressinto mesmo, do nosso currículo na graduação em Direito não contemplar educação em relações étnico-raciais. E mais ainda, eu me ressinto do nosso exame de ordem ainda não tratar com o devido destaque as nossas relações étnico-raciais no plano das prerrogativas, no plano ético. Porque quando falamos de equidade racial, falamos de um pilar ético. Não é uma questão, vou usar com várias aspas, por favor, com a licença das minhas colegas, do meu colega aqui de mesa. Não é uma questão ideológica tratar de equidade racial. Não é uma questão político-partidária. É uma questão suprapartidária. É uma questão de civilização. E enquanto eu estiver nesse meu mandato de conselheira, eu quero empreender forças e quero contar com o apoio de todas e todos, da advocacia e da cidadania, do Ministério Público, da sociedade civil organizada, para que esse debate se concretize e, mais do que isso, se transforme numa agenda positiva, que impacte a vida de todas e todos nós, no plano do desenvolvimento. Já é sabido que inclusão é lucratividade. E o novo normal exigirá que voltemos a pensar em performance. Performance de qualidade, performance inclusiva, performance com vezes e vozes, com vozes plurais.
Mais uma vez, não sei se respondi a pergunta, acho que trouxe mais inquietações. Para variar, eu não respondo pergunta alguma, eu só divido inquietações, só divido em tranquilidade. Mas é que esse tema, a grande maioria só traz inquietações, né? Realmente, até aqui no chat a gente vê isso, né? É inquietação. Mas eu concordo com a doutora, acho que é o momento da gente trazer esse debate à baila, né? Nós não podemos silenciar em relação a isso. E nos encaminhando já, infelizmente, para o final de um encontro tão proveitoso, eu gostaria que o doutor Ney, por favor, fizesse suas considerações finais. Como bem disse a doutora Simone, não é? A luta pela igualdade não é partidária, é suprapartidária, é civilizatória, civilizatória. Ela é uma questão ética, de humanidade. Então a gente não deve realmente fechar os olhos para isso. E quando me perguntaram esses dias por que o negro brasileiro, diante do racismo, age diferente do negro americano, a nossa história pode contar realmente isso, né? Nós podemos voltar à nossa história, à nossa gênese, né? Que fomos trazidos aqui pela escravidão e fomos também o último, né? País das Américas a abolir a escravidão. Ou seja, os negros americanos já estavam 20 anos na nossa frente, né? Já eram livres muito tempo antes. Também tem uma segregação bem às claras nos Estados Unidos. O racismo é bem claro, né? O racismo, até meio redundante, o racismo é claro nos Estados Unidos, enquanto que aqui não. Aqui o racismo é sutil, né? E essa questão do trabalhador, quando o empregador diz boa aparência, está evidente a sutileza no nosso racismo. Porque quem é que vai dizer, não, é só boa aparência. Mas essa boa aparência, nós sabemos muito bem, olha como é bem representativo isso, né, na nossa sociedade. Nós sabemos muito bem, nós negros, que não é para nós, né? A boa aparência não é nossa nessa sociedade. Então, a sutileza do racismo é essa, né? É a diferença. Nos Estados Unidos, eles vão dizer simplesmente que não contratam negros. Mas aqui não. Aqui eles não vão contratar porque você não tem a boa aparência, né? Não adianta. A questão racial é muito sutil e realmente você tem que lutar por essa igualdade, para que realmente nós possamos ter um país com menos desigualdade, com menos violência. Eu acho que ninguém quer realmente viver numa sociedade que é um caos. Ninguém quer. E a única forma realmente que nós temos, né, através das ações afirmativas, né, tanto das instituições públicas quanto privadas, reserva de vagas para negros, eu acho que tem que ter uma consciência de toda essa sociedade que, né, o negro tem que participar, né, e tem que estar em todas, né, bem representado, como bem disse a doutora Valdirene, o negro norte-americano é uma minoria realmente, mas ele parece uma maioria porque ele se torna representativo, né? Ele está no cinema, ele está nos trabalhos, ele está na música, ele está em todo o Estado americano. Agora, o brasileiro, não. Se você vê nas camadas mais baixas, na base realmente da pirâmide, estão lá os negros. Agora, se você for ver no alto escalão, né, dos serviços públicos, dos empresários, né, o negro não está. Então, isso realmente que nós temos que lutar, né? Nós temos essa consciência, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência, essa observação realmente da nossa sociedade, nós temos que colocar as ações afirmativas e que elas sejam efetivas. Obrigado a todos e uma boa noite. Doutora Simone, por favor, para suas considerações finais.
Bom, eu vou correr o risco de ser repetitiva, mas eu vou, mais uma vez, me socorrer da campanha primorosa da Coalizão Negra por Direitos, que me arrebatou de admiração, de agradecimento. Foi uma lufada de ânimo diante de tantas atrocidades. E me renovou mesmo as forças. Não há democracia enquanto houver racismo. A democracia brasileira precisa se resolver com boa parte da sua população que é negra. Boa parte da sua população que foi marcada pelo legado da escravidão. E mais do que isso, eu preciso dividir a inquietação que nós temos lá na nossa Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra, e acredito que o nosso colega, o nosso presidente Ney Freitas também deve ter essa mesma inquietação, na nossa irmã OAB Paraná, quando pensa na construção da reparação histórica da escravidão negra no Brasil. Essa reparação histórica é sistêmica. Nossas narrativas precisam ser conhecidas e valorizadas. Nossas heroínas e nossos heróis precisam ter lugar de destaque na historiografia brasileira, na educação brasileira. Nossas contribuições em todos os campos dos saberes precisam ser reconhecidas, para que toda a sociedade brasileira compreenda que se o Brasil é uma das nações, mesmo na pandemia, ainda expressiva economicamente, a contribuição da população negra, vítima do crime de lesa humanidade, que foi o tráfico de pessoas transatlântico, a escravização de pessoas por tantos séculos, essa contribuição é inegável. E não foi uma contribuição apenas braçal. Foi uma contribuição, e ainda é, muito intelectual. E já que estamos na casa da advocacia, como ignorar nossa primeira advogada, Esperança Garcia? Como esquecer nosso primeiro advogado, Luiz Gama? Duas figuras imprescindíveis, fundamentais, essenciais para a nossa construção democrática, para a construção da nossa advocacia e para o aprimoramento da cidadania de todas, de todos e de todes. É disso que estamos falando. Essa crise humanitária, sanitária, política, econômica que vivemos é uma grande oportunidade. Eu não vou cair no raso de dizer, olha, essa crise trouxe coisas boas. Óbvio que não, por favor. Nós estamos lidando com a morte a todo tempo. E eu lastimo profundamente. Mas que essa crise seja a oportunidade para que nós ultrapassemos essa fronteira, mais do que isso, para que nós consigamos destruir esses pilares de opressão, calcados na opressão racial, na opressão de gênero, na opressão de todas as ordens. E eu quero mais uma vez agradecer o convite, presidente Andréa Vitor, agradecer a oportunidade de aprender mais uma vez com a doutora Valdirene Assis, aprender com as reflexões, com as ponderações do
presidente Ney Freitas, agradecer a todos e todas e todes e me colocar ao dispor toda vez que o projeto de civilização brasileira fundado na equidade racial, na equidade de gênero, na equidade sistêmica, na democracia e na cidadania, na Casa da Advocacia, me convidar. Estou aqui pronta, ao dispor. Com certeza. Muito agradecida. Doutora Valdirene, por favor, suas considerações finais. Bom, para mim, esta foi a reunião virtual mais florida, né, mais representativa. Eu participei de algumas, desde que nós tivemos a interrupção das atividades presenciais, porque elas estão substituindo os nossos encontros, os nossos seminários, os nossos momentos de reflexão coletiva. Nós fazíamos isso nos nossos tantos auditórios. Quantas vezes encontrei a doutora Simone na UAB São Paulo, né? Enfim, então nós estamos usando esses espaços para suprir essa nossa necessidade de troca de informações, de conhecimentos, e também de afeto, porque, como a doutora Simone mencionou, é um momento muito duro, é um momento em que todas e todos têm alguém, conhece alguém que foi contaminado, né? Pode não ter evoluído de uma forma mais dura, mais a ponto de retirar a vida, mas que sofreu, que penou e que viveu a angústia, né, de ser contaminado. Então, nós lidamos com isso, lidamos com uma piora na qualidade, na condição de vida da parcela mais pobre da nossa população, e aí está a população negra, que ganha destaque, infelizmente, por conta de mortes, morte nos Estados Unidos, morte no Brasil. Então, nós ainda estamos num momento muito atrás na busca de direitos fundamentais. A gente está buscando respeito à vida, né? Preservação da vida. Então, mais que nunca é o lema Vidas Negras Importam Mesmo, que sintetiza bem a luta do povo negro brasileiro e não só, em tempos de pandemia, no momento atual. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito pela OAB do Estado do Paraná, pela comissão de diversidade racial, aqui na pessoa da sua presidenta. Agradeço, portanto, esse convite afetuoso que chegou até mim, pela doutora Andréa, ter novamente aqui mais um momento de troca com a doutora Simone, não é a primeira vez que estamos dividindo uma mesa de trabalho, de debates, e muitas outras virão, doutora. Espero sempre poder contar com a sua presença nas mesas e que a gente siga assim, né, nesta nossa busca por justiça social. Nós estamos discutindo sobre algo que não tem coloração político-partidária, como a senhora mesmo disse. O que nós discutimos aqui está num terreno bem básico, direitos fundamentais, né? Nós estamos debatendo privação de direitos fundamentais. E, doutor Ney, muito prazer de ter dividido também com o senhor esta mesa de discussão virtual, né? O senhor que representa uma instância que dialoga diretamente com esse tema maior que foi eleito para a discussão posta hoje aqui nesse webinar, né? Mas
existem as coisas boas, né? Que é a gente perceber que aos poucos nós vamos avançando. Temos aqui, portanto, 4 operadores do direito, 3 mulheres negras aqui, e isso nos enche de esperança, né, de que essa diversidade racial que nós tanto buscamos nos mais variados espaços sociais, que ela se transforme em algo concreto, real, factível e num tempo razoável, né? Que talvez os meus filhos possam gozar de espaços sociais mais diversos. E é para isso que todos nós aqui, todas e todos nós, estamos nessa luta, cada um na sua fronteira, na sua área de atuação, mas emanados pelo mesmo escopo, o mesmo propósito. Justiça social, direitos fundamentais e buscando que a população negra do nosso país tenha as suas vidas respeitadas e se faça representar em todos os estratos sociais. Gostaria, uma vez mais, de agradecer a presidência da OAB, a ESA, por estar conosco aqui, nos dando todo o suporte para essa mesa virtual. Agradecer ao doutor Ney, agradecer à doutora Simone, à doutora Valdirene. Muito obrigada por ter nos acolhido nessa discussão. Não é? Agradecer a todas e todos que permaneceram conosco e aqueles que também, porventura, venham assistir futuramente. E eu encerro essa nossa transmissão dizendo o seguinte: algumas pessoas podem se perguntar por que hoje, em pleno 2020, nós estamos nessa discussão sobre os reflexos da escravidão. Eu lhes digo o seguinte, que enquanto a população negra for a maioria da população vulnerável, nos empregos de maior vulnerabilidade, enquanto a população negra ocupar o menor espaço naquelas funções mais graduadas, haverá espaço para nós discutirmos os reflexos da escravidão na nossa sociedade. Haverá espaço também para nós trazermos soluções e buscarmos ações efetivas na busca pela equidade. Onde há racismo, não há democracia. Boa noite.